São 10 horas e 37 minutos agora em Campo Grande. Conforme nós anunciamos, nós estamos recebendo neste momento nos estúdios da CBN o deputado federal Loester Trutes, que muito gentilmente aceitou o convite e veio falar com a CBN. Deputado, muito obrigado pela sua gentileza. Bom dia. Bom dia pessoal da CBN, bom dia Otávio, prazer estar aqui. Queria mandar um abraço para o meu amigo Estevão também, aí, diretor-presidente da rádio, e sempre um prazer atender o convite aí do pessoal da imprensa, principalmente aqui na minha cidade, Campo Grande. A gente tem um público que nos segue aqui na CBN diariamente, e eu gostaria de iniciar a nossa conversa, deputado, perguntando para o senhor o que o credenciou na sua avaliação para se tornar deputado federal pelo nosso estado. Eu acho que pela primeira vez no Mato Grosso do Sul, tem no parlamento, que é a Casa do Povo, um verdadeiro representante do povo. Eu não venho de família política, eu não tenho uma formação política, até porque minha área de atuação era o empresariado aqui em Campo Grande. E essa vontade de mudança do cidadão, essa vontade de ter um representante no Congresso que falasse a mesma língua do picolezeiro, do policial, do professor, sabe? Que, independente de qualquer coisa, ia trabalhar com a verdade. Acho que nessa campanha de 2018, desde o nosso presidente Jair Bolsonaro, a gente falou muito na verdade. Então, acho que foi isso que me credenciou. Falar a verdade, falar a língua do povo. Vamos falar de um tema que é polêmico no nosso país. Se tornou polêmico de 2005 para cá, quando da questão do desarmamento. O senhor é um cidadão, antes de ser um deputado, que defende, que é armamentista. Tem defendido essa bandeira abertamente, com muita coragem, inclusive. Como é que o senhor pretende fazer para poder transformar essa ideia e ganhar apoio popular? O apoio popular a gente já tem. Tá. Para você ter uma ideia, no referendo de 2005, onde foi perguntado à população brasileira se ela desejava ou não que fosse liberado o comércio de armas no Brasil, foi quase que um primeiro turno, se fosse uma eleição normal. A gente teve quase 70% para o sim, que sim, deveria se continuar tendo comércio de armas no Brasil, e essa vontade não foi respeitada pelo governo federal anterior. Nem o governo Lula, nem o governo Dilma fizeram de conta que esse referendo nunca existiu e nunca regulamentaram isso. Foi um compromisso de campanha do nosso presidente Jair Bolsonaro facilitar para o cidadão de bem. Né? Já começou. Foi um decreto agora, mas a verdadeira mudança vai vir do Congresso. Então, eu sou um dos representantes da futura Frente Parlamentar Armamentista. São vários deputados de vários ramos da sociedade, não só da segurança pública, que querem a reestruturação do armamento no Brasil, com o fim do monopólio, para se melhorar o preço, tornando-se mais facilitado o porte e a posse, não só a posse, como foi descrita no decreto agora, para vários tipos de cidadão. E, inclusive, a regulamentação do que a gente chama de CAC, que hoje é o caçador, atirador desportivo e colecionador de arma. Tá. Deputado, eu tenho algumas perguntas aqui que me fizeram e acho que é interessante, é uma oportunidade. Após a eleição, o senhor viajou para a China e aquilo gerou uma grande polêmica, muita gente contestou, protestou, mas teve um objetivo a viagem. E é sobre a viagem que eu gostaria de ouvi-lo e gostaria que as pessoas que mandaram várias perguntas também ouvissem do senhor se aquela viagem foi acertada, não foi, como é que o senhor avalia aquela experiência? Olha, eu acredito que essa viagem foi de extrema importância para todos os parlamentares que estavam lá. Nós estávamos em 12 parlamentares de vários estados diferentes, Cada um teve o seu motivo que o levou à viagem, a aceitar o convite do governo chinês. No meu caso, eu moro no Mato Grosso do Sul e sou parlamentar pelo Mato Grosso do Sul. Hoje, todo mundo sabe que a nossa riqueza vem dos grãos e da carne bovina. 60% de tudo que a gente produz entre grãos, carne bovina e inclusive proteína animal baseada no frango, vão para o mercado chinês. Então, tudo que eu puder fazer para melhorar o preço dos nossos commodities, para fazer que o nosso produtor rural tenha um preço mais competitivo e até em busca de uma infraestrutura de transporte, porque hoje a gente tem a soja mais barata do mundo, mas o transporte ferroviário e marítimo, péssimo, a logística mais cara do mundo. Então, isso tira a competitividade dos nossos grãos. Então, a gente foi lá conversar direto com o outro lado. Saber o que a gente poderia fazer para o nosso maior cliente, independente de quem fosse, comprar mais por um preço mais atrativo para o nosso produtor rural. Se fosse convidado novamente, iria de novo? Com certeza. Inclusive, a gente já tem esse convite. Esse convite é para o final de março ou a segunda quinzena de abril. Ele foi estendido ao executivo. Provavelmente o nosso vice-presidente irá, se o presidente ainda tiver com alguma restrição em viagens longas, porque é uma viagem muito cansativa,
né? Até porque a gente foi de classe econômica. Então, assim, até tô brincando, mas o presidente iria no avião da FAB, mas é uma viagem cansativa longe, pelo né? número de horas. Então, provavelmente, quem iria seria o nosso vice-presidente. Tá. Isso não significa, então, que o senhor tem alguma simpatia pelo comunismo, o fato de ter ido Não, lá? Porque muita gente tem dito isso, né? Isso. Eu fiz eu faço uma brincadeira nas mídias sociais. Eu não quero que o Brasil vire comunista, eu quero alimentar os comunistas, né? Eu sou deputado federal pelo maior celeiro do país, que é o Mato Grosso do Sul. Então, quem quiser pagar um preço bom pela nossa soja, eu vou simplesmente cumprir o compromisso do meu presidente na campanha, que era negociar sem viés ideológico. E como é que o senhor vai trabalhar, por exemplo, para o setor produtivo, para o setor rural? Quais são as suas bandeiras? Quais são as suas... O setor produtivo é uma das coisas que a gente já está batalhando com o ministro Paulo Guedes, é a revisão total de alguns incentivos, né? Hoje a gente, no passado principalmente, a gente tinha incentivos para as grandes indústrias e o pequeno, médio produtor rural ficava lá, Deus dará, com valores de juro para o crédito rural, para insumos, para equipamentos agrícolas absurdos e às vezes impraticável o negócio dele. Então, o que a gente vai fazer, sim, a gente quer uma abertura de mercado para o cidadão que está na ponta consumidora ter um preço atrativo, mas a gente também sabe que o produtor rural precisa trabalhar, gerar empregos. Então, a gente quer rever esses incentivos. Então, o incentivo realmente para quem precisa. Vou te dar um exemplo aí, a gente tinha o caso antigamente do BNDES financiando a JBS para fazer compra de frigoríficos no exterior. Esse não é o intuito para que o BNDES foi criado. Então, a gente quer que o Banco do Brasil, o BNDES, dê incentivos e facilitação do crédito para o verdadeiro produtor rural, aquele que move o Mato Grosso do Sul. Falando de política agora, de eleições, vocês acabaram surpreendendo não só Mato Grosso do Sul, mas o Bolsonaro surpreendeu o país. Muitos que defenderam a bandeira do Jair Bolsonaro foram eleitos e tiveram uma votação expressiva. É o seu caso também, quase 60 mil votos. Eu quero perguntar o seguinte, a gente está falando agora de 2020. Tem muita gente dizendo que não, que o que aconteceu em 2018 não acontece mais, foi uma surpresa que vai passar. O senhor acredita que diante de uma votação expressiva como tiveram, por exemplo, Soraya Tronic, o senhor, doutor Luiz Ovando, Coronel Davi, Capitão Contar, isso tudo dá a vocês, a esse time do PSL e os novos que estão chegando, condições de pensar em vencer, por exemplo, a disputa pela prefeitura em 2020? Eu tenho absoluta certeza disso. Eu acho que o povo do Mato Grosso do Sul, independente do fenômeno Bolsonaro, que com alguns eu concordo que o nosso capitão é um ponto fora da curva, eu acho que, assim como a gente teve alguns fenômenos na história que demoram 30, 40 anos para se repetir, a gente vai demorar aí mais 30, 40 anos para ter um presidente que gastou R$1,5 milhão para ser eleito. Mas eu acredito também que essa força de mudança que nos levou aonde nós estamos, o time PSL, vai credenciar, sim, um nome do PSL para disputar muitas prefeituras do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Quando o senhor fala o nome do PSL, é o nome do PSL? Eu, particularmente, isso. É porque hoje eu sou um cidadão, eu sou um deputado federal e eu sou secretário-geral do PSL Mato Grosso do Sul. O cidadão Loester Souza, vulgo tio Trutz, gostaria muito que o capitão Contar disputasse a prefeitura de 2020 de Campo Grande. Mas esse é o meu desejo pessoal. Eu acredito que o capitão Contar representa esse espírito de mudança que o Jair Bolsonaro representou no país. Eu acredito que o capitão Contar pode representar para Campo Grande, disputando aí com quantidade mínima de dinheiro, com as grandes famílias tradicionais da política e com os políticos tradicionais, né, que já tiveram a oportunidade de demonstrar uma real mudança no Mato Grosso do Sul, mas não o fizeram. O senhor acredita que o eleitor, então, deu o primeiro recado em 2018, pode continuar votando pela mudança em 2020? Tenho absoluta certeza. A mudança, o eleitor que se informa, o eleitor que pesquisa o passado do teu futuro representante, vai ser uma constância cada vez maior, né? Antes a gente tinha alguém que votava sem ter a mínima ideia de quem era o candidato, porque alguém pediu, porque o patrão pediu, ou porque simplesmente chegou no dia da eleição e não tinha candidato. Eu acho que esse tipo de eleitor que tem um cunho crítico ligeiramente maior, que vai procurar saber quem é esse candidato, que o passado desse candidato, né? O pessoal na eleição de 2018 falava muito em ficha limpa. Eu acho que ficha limpa não é mais do que obrigação. Eu preciso de ficha limpa para ser carteiro, para assumir uma vaga pública no Serviço Federal dos Correios, já que eu vou trabalhar ali com correspondência de terceiros, eu preciso ser ficha limpa. Por que eu não preciso ser ficha limpa para ser um deputado ou um prefeito? Então eu acho que o Contar vai ter esses 2 anos aí para mostrar que ele veio, e ele vai ter todo o suporte aí do Senado, da pessoa da senadora Soraya Tronic, e da Câmara Federal na minha pessoa. Eu gostaria que o senhor resumisse o que é que o senhor prepara para o mandato, como é que será o mandato do Loester Trutz.
Ó, o meu mandato será um mandato extremamente participativo, né? Eu recebo muitos elogios na rede social pela destreza e pela rapidez que eu consigo responder aos meus eleitores e até os não eleitores que hoje me fazem questionamento. Porque eu fui eleito por 56 mil pessoas, mas hoje eu sou o deputado federal de todo o Mato Grosso do Sul. 2.700.000. Isso. Então, a primeira parte agora, a gente vai usar um pedaço aí do carnaval, que eu vou estar em recesso em Brasília, e o pedaço da semana ali que não tem as sessões deliberativas, que a nossa presença lá em Brasília é facultativa, que é a sexta-feira e a segunda, e eu vou visitar as cidades do interior para saber as demandas, para saber olhar aquele prefeito que vai receber a minha emenda. Não acha que eu vou simplesmente mandar uma ordem executiva para ele, não, e ele vai executar essa emenda sem nenhum tipo de fiscalização. Minha equipe é composta 100% por pessoas técnicas. Eu estou trazendo um auditor cedido do Tesouro Nacional, e o prefeito que pegar na minha mão, olhar nos meus olhos para executar uma emenda, ele vai aceitar o termo que ele vai ser fiscalizado do começo ao final daquele dinheiro. Então é isso que eu quero fazer, um mandato participativo, fiscalizador e criativo. A gente encerrar. O senhor está à vontade em Brasília? Absolutamente à vontade. Descobri que eu nasci para isso. Muito obrigado pela gentileza. Volte mais vezes à CBN, deputado. Eu que agradeço. Mandar um abraço aí para todo o pessoal que está me acompanhando da internet aí. Amanhã nós estaremos em Brasília. Gabinete 380, para quem quiser fazer uma visita para o Tio Trute, de vereador, prefeito ou até um cidadão sul-mato-grossense que estiver para Brasília. Quem esqueceu o número do gabinete, só lembrar o número do calibre do cidadão, 380. A gente está lá receber vocês para tomar um tereré. Já tem tereré, já viu? Tem tereré. No meu gabinete. Todo sul-mato-grossense que estiver lá está convidado. Muito obrigado pela Eu que agradeço.